Meus irmãos, o nome de Moisés, só para curiosidade nossa, aparece no Novo Testamento 99 vezes. É um número fácil de decorar. Não diga 100 não, viu? Aparece 99 vezes. Tal é a importância deste homem na história sagrada. Ele que é o grande libertador do povo de Deus lá do Egito. Você, meu irmão, já passou algum momento muito difícil em sua vida, em que você se viu sem saída, porque aos seus olhos não tinha solução, mas que de súbito a solução apareceu? Bom, quem não já passou, um dia vai passar. É uma profecia? É. Porque a vida é assim. Nós, os mais velhos, já passamos. Eu acredito que todo mundo passou momentos assim. Você já aprendeu em sua vida que o Deus que fecha portas é o mesmo que abre portões? Você ouviu esse ditado? E você já passou também, já viu isso em sua vida? Você aprendeu? Você já ouviu o ditado popular que diz que quando Deus tira os dentes, enlarguece a goela? Já viu isso? Você já se viu muito bem em um emprego, ganhando bem, e de súbito ficar sem nada, com uma família para sustentar, e ninguém chegar perto de você, nem sequer para lhe oferecer uma cesta básica, ou mesmo para perguntar pela sua situação, como você vai, como vai sua família? Você já passou por isso? Eu sei que alguns já passaram, inclusive aqui. Eu sei. Você já se viu no deserto? Você já se viu sem comida, sem casa, sem roupa, sem móveis, sem o necessário para se abrigar? Pense naqueles que, aqui mesmo, na Grande Recife, aqui em Olinda, são atingidos pelas tempestades, das nossas chuvas torrenciais, terríveis, as cheias, e ficam sem nada, chorando, alguns aparecendo na televisão, cortando o nosso coração. E depois a igreja, ou as ONGs, ou a prefeitura, o governo, grupos, fazem uma campanha solicitando donativos e dizem: olha, quando você for fazer a sua feira, coloca mais 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, um gênero não perecível, ou compra um kit de limpeza, traz para cá, para que a gente possa doar àqueles que nada têm. Faz cortar o coração quando diz: você sabia que essas pessoas, tanto elas, os pais quanto as crianças, e até muitas vezes os avós, perderam tudo, não tem um colchão para se deitar, não tem um lençol para se cobrir, tem nada. Não tem nada. Traga um lençol usado. Pensa bem, que tristeza.
um lençol usado, para doar. E a gente às vezes faz ouvido de mercador. Parece que a gente não ouve os lamentos, não ouve o choro das pessoas. Você acha, meu irmão, que por provação, Deus nunca pode fazer isso com você? Para lhe provar? É melhor nós lermos a Bíblia e aprendermos o que significa depender única e exclusivamente de Deus. Sair de uma terra, mesmo sendo escravos, mas tendo o que comer, tendo o que vestir, tendo uma casa para morar, tendo onde educar os filhos, sair e ir para o deserto. Não ria, não. Mas a única indústria que não quebrou no deserto foi a indústria de fazer família. O povo saiu, aquele povo que tinha 20 anos para cima morreu, e chegou uma grande população lá, viu? Mesmo no deserto. Mesmo no deserto. Aprender a depender única e exclusivamente de Deus. Não existe água, Deus manda. Não existe pão, Deus providencia. Há enfermidades, Deus cura. Há pecados, Deus perdoa. Há desespero, Deus dá esperança. Há descrença, Deus dá fé. Aonde? No deserto. Às vezes a gente tem que passar pelo deserto para aprender a depender de Deus. Quando tudo vai bem, nós cometemos um pecado terrível, todos nós. De vez por outra, nos esquecermos de Deus e acharmos que somos autossuficientes. Leia a história sagrada. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas só lêem o Novo Testamento. E se esquece de uma história bonita de como Deus carregou aquele povo. Aprender no desespero a ter esperança. Aprender em meio à descrença. Buscar fé em Deus. Pense na misericórdia divina. Mas pense também, meu irmão, no juízo de Deus. Vivemos num tempo que as pessoas só pensam no Deus bonachão, no Deus bondoso. E na figura de alguns, Deus é aquele velho gordão, tipo assim, Papai Noel, que fica regendo o mundo e passando a mão na cabeça dos netinhos, no caso, dos filhinhos. Não, meu filho, não, isso é assim, isso é da sua natureza. Não, mas eu queria você assim, não, e é assim. Às vezes nós até culpamos a Deus. Eu trabalhava no Agnes, era diretor lá, saí mais ou menos às 7 horas, ia para casa, lá vem 2 senhoras, muito alegre, tal, uma conversando com a outra. Aí, não é, pastor? O quê? Aí eu perguntei, não é o quê, minha irmã? Eu estou dizendo aqui a minha irmãzinha aqui, que estou orando para que Deus dê a ela um marido como o meu.
Puxa, doce como açúcar, saboroso como mel. Aí eu disse, enjoado e cheio de formiga, né? Aí a mulher disse, como é, pastor? Aí, perdoe-me, meu, perdoe, eu estou brincando. Aí ela mudou, eu saí e disse, senhor, me perdoe. Mas, senhor, o que é que eu tenho a ver com o marido dessa mulher? Ser doce como açúcar, saboroso como mel? Logo eu. Aí é que vem o que eu quero dizer. Senhor, mas foi tu que me fizeste assim. Olha aí. Já estou fugindo ao que eu disse, a minha responsabilidade para jogar em cima de Deus. Ou seja, a culpa é tu que não me fizeste assim. Se tivesse feito diferente, eu não tinha respondido isso. Não é assim que nós às vezes fazemos. O povo de Deus está para entrar na terra prometida. 40 anos já se havia passado. A promessa está para ser cumprida. Moisés, por ordem do Senhor, lembra ao povo tudo que Deus fez por eles até ali, desde a saída do Egito e durante 40 anos no deserto. Nada lhes faltou. Nem comida, nem água, nem roupa. Tudo o que lhes era necessário, Deus providenciou. Tudo que era necessário. Deus sempre esteve cuidando deles. Agora chega o momento de entrar na terra. Ainda existem algumas coisas sérias para se fazer, inclusive guerras. Daí porque na interpretação teológica de alguns teólogos, o fato de Deus retirar Moisés da frente do povo e colocar Josué, é que eles iam passar por guerras, e que Moisés não era um comandante de guerra. É a interpretação de alguns. Ele era mais um líder religioso, pacificador. E Josué era um guerreiro. Eu queria trazer aqui 3 pontos em cima desse texto para nós meditarmos. Primeiro, olhem, Moisés está dizendo, olhem para a nossa história passada. Olhe você para a sua história passada. Olhe para o seu passado. Às vezes as pessoas dizem, nós sempre temos que olhar para frente. Mas até o carro, para você guiar, você tem um retrovisor, de vez em quando tem que dar uma olhadazinha, quer vir atrás. E tem as laterais também para olhar. Fora os pontos cegos, viu? Que esse aqui atrapalha tudo. Atenção. O profeta Ageu fala muito disso. Olhe para o passado. Olhe para a sua história passada. Moisés está dizendo, olhe para o passado. Recordem, primeiro, quando você olhar para o seu passado. Seria um bom exercício, não vou fazer, mas você pode fazer depois. Você fechar os olhos agora. E por alguns minutos aí, a gente vai dar problema na internet, né? Você, ou quem sabe alguns segundos, e você se lembrar de algumas coisas boas do passado. Algumas coisas boas. Maravilha, as vitórias do passado. Os amigos do passado, os colegas do passado. Quem teve uma infância boa, infância, né? Adolescência, vestibular, primeiro emprego. Tá? O passado. Olhe para a sua história do passado. Mas recorde também as coisas ruins. Você vai dar um mergulho no passado. Existe uma técnica de psicologia chamada regressão, em que os médicos psicólogos vão fazer aquele trabalho para regredir a pessoa, tornar a pessoa até criancinha, ou uns até no ventre materno, para tentar descobrir quais são os problemas que aquela pessoa enfrenta, que está lá no subconsciente, ou mesmo no inconsciente, para descobrir a razão daquele comportamento.
É voltar ao passado. Afinal de contas, eu, você, nós, não somos o resultado apenas de nós mesmos. Até nossos genes. Nós somos resultado dos nossos ascendentes. O pai do pai, o pai do pai, o pai do papai, do pai do pai, até o final. Mas na sua consciência, porque houve um período que você não tinha consciência disso, mas na sua consciência, se você voltar e der um mergulho no passado, na sua infância, naquele momento que você começou a ter consciência das coisas, e você começar a pensar nas coisas ruins, é bom não, senão aqui a gente vai chorar. E ao invés de alegria, a gente vai sentir uma tristeza muito grande. Por isso eu primeiro mandei olhar para as coisas boas do passado. Não tem aquela história? Tem duas notícias para você, uma boa e uma ruim. O que você quer ouvir primeiro? A boa, eu já me preparo para a ruim. Né? Por isso eu mandei olhar primeiro para as coisas boas, mas depois olha para as coisas ruins do passado. Moisés está dizendo isso. Mas só que Moisés não manda olhar para as coisas ruins. Manda olhar para as coisas boas. Veja as vitórias que nós obtivemos desde o Egito. E veja como nosso Deus poderoso agiu com forte mão na nação mais poderosa da época, a nação egípcia. Nós não tínhamos condições, éramos escravos, estávamos lá. E foi esse Deus que nos tirou. Agora recordem esses 40 anos que vocês viveram. O que Deus tem feito por nós, por todos vocês, aqui no deserto. No deserto. Note que toda aquela população de 20 anos para cima tinha morrido. Tinha morrido. Era uma nova geração criada praticamente aonde? No deserto. Educada aonde? No deserto. No deserto. Vocês se esqueçam dos seus deuses lá do Egito. Se esqueçam. Quase morreu o Egito. Olhe para frente. Agora dei leis, estatutos, ensinamentos para vocês obedecerem quando entrarem na nova terra. Esse período todo aqui vocês aprenderam a caminhar e existem estatutos e leis que eu dei a vocês. Estudem um pouco a história. Veja como houve um momento na vida que eu não conseguia mais ter descanso e o próprio Deus disse que eu tinha que nomear através de meu sogro, me ensinou a nomear auxiliares. E eu nomeei auxiliares. E nomeei juízes. É interessante, meus irmãos, esse texto aqui de auxiliares. Nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como nas estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as vossas tribos, para que ponha por vossa cabeça. Então me respondestes, dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz cabeça sobre vós, chefe de milhares, chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10 e oficiais segundo as vossas tribos. Administração pessoal. Nesse mesmo tempo, ordenei a vossos juízes. Veja que coisa extraordinária. Não esqueça desse texto.
É aí no capítulo 1, nesse caso a partir do versículo 9. E agora o versículo 16. Nesse tempo ordenei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre homem e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo. Ouvireis tanto o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Está instituindo o quê? Grau de jurisdição. Ou seja, de apelação. Primeiro juízo daquele que estou nomeando. As causas maiores, vai para mim. E aí nós já temos o Supremo. Quando eu não puder resolver, apelo para Deus. Está resolvido. Juiz, eu, Deus. Recorde que eu fiz isso. Vejam quantas vezes Deus esteve com vocês. Procurem ver se alguma vez na vida, desde o Egito e os 40 anos no deserto, se Deus faltou e falhou alguma vez. Vejam isso. Segunda lição. Olhem para o momento presente. Se der um mergulho no passado, vira a história. Quer saber mais? Leia o Deuteronômio. Veja quantas coisas maravilhosas Deus fez. Veja o Deuteronômio. Leia. Agora vocês olhem para o presente. Na primeira passagem desse texto, relembra alguns acontecimentos. Quais são os acontecimentos que ele relembra? Murmuração, acusação, medo, desconfiança. Vocês lembram o que vocês fizeram quando os espias deram o relatório da terra? Quando aqueles 10 espias disseram, verdadeiramente a terra é boa. Os frutos são bons. A terra é maravilhosa. Mas existe um problema grande, com o qual nós não podemos. Qual o problema? Lá existem os descendentes de Anak ou Enac. Existem os Enaquins. A terra é dos gigantes. Você sabe qual é a minha altura? 1,71, já perdi 4 centímetros. Tinha 1,75. Pelas minhas contas, se eu chegar a 200 anos, vou ter 1,50 m. Agora pense que eu tivesse o dobro. O dobro. Ia ter 3,40 metros. 3,40 metros. Então imagine um homem de uma estatura mediana, de 1,70 m, 1,70 m e pouco, para brigar com um de 3,40 metros ou 2,50 m. Qual era a altura dos gigantes? 4 e 5 metros. Teve um que teve mais de 6. Agora imagine, mas o que é isso aqui? Qual é isso aí? A altura. Agora imagine, não somente a altura, porque não é uma vara, né? Não é uma vara. Imagina a compreensão física desse homem, de um gigante desse, a compreensão física. Os braços, as pernas, a cabeça, o pescoço. Você sabe qual era a altura de Golias, que era descendente dos gigantes? 2,90 m, quase 3 metros. Por isso que quando ele olha para Davi, como é que ele olha? Ele olha de cima para baixo.
né? Golias, com quase 3 metros, olha para Davi, devia ter 1,70 m por aí. Aí olha o que é que esse pigmeu vem fazer aí? Um anão do gigante devia ser do meu tamanho. Um anão dos gigantes. Ou quem sabe com 2 metros. Um anão dos gigantes. Era a terra dos gigantes. É a terra dos gigantes. Olha, as casas deles são enormes. Os muros são muito altos. Os muros. Como é que nós vamos conquistar essa terra? Essa terra. Por que é que Golias disse, eu vou acabar com você, você não é nada, você não é ninguém, Davi? Só que ele não conhecia o Deus de Davi. Ele não conhecia o pastor de Davi. Alguns estudiosos dizem que quando Davi olhou para Golias com quase 3 metros, uma envergadura enorme, a espada do homem, Davi quase não pôde carregar. Davi não olhou para ele, olhou para o tamanho da cabeça do gigante, ó, era enorme. Aí Davi disse, meu Deus, que testa enorme. Senhor, muito obrigado, que eu só preciso de uma testa dessa. Para eu acertar aí com uma funda, uma pedra aí, eu nunca errei, nem no passarinho, quanto mais numa testa dessa. Muito obrigado, Senhor, por esse alvo. Golias tinha a visão humana. Davi tinha a visão divina. O povo de Deus estava olhando humanamente. Nós não podemos. Josué e Caleb disse, nós podemos, porque Deus prometeu. E o Senhor nunca falhou. Gigantes maiores, agora é uma figura de linguagem lógica. Gigantes maiores, nós já vencemos no deserto. Falta d'água, falta de pão. Foram os maiores gigantes. Isso aí é cafezinho para o nosso Deus. Isso é tolice. Às vezes, meus irmãos, em nossa vida nós só temos essa visão. A visão do difícil, a visão do impossível. Afinal das contas, como eu disse desde o início do sermão, as portas estão fechadas. Não sei mais como começar. Não sei como fazer. Mas não é você que vai fazer, meu irmão. Não é você. Você vai ser apenas um instrumento na mão de Deus. Só isso. Deus só quer que você se coloque diante dele. Que coisas maravilhosas, extraordinárias vão acontecer na sua vida quando você se coloca diante dele. Deus não precisa de milhares, nem de centenas de milhares. Deus precisa de uma pessoa que se coloque diante dele. Nós cantamos, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Mas às vezes nós não nos colocamos inteiramente nas mãos dele para que ele possa nos usar. Não tenho gigantes. Não. Eu tenho um Deus que é bem maior. É mais poderoso. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Esse é o meu Deus. Não vos espanteis, nem os temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós. Ou, em outras palavras, Deus vai entrar com vocês na terra. Sem medo, não. Ele não vai ficar de fora, não. Ele não é o comandante de gabinete, não. Ele vai fazer. A história está recheada
de acontecimentos extraordinários, de como Deus fez. Agora a hora para conquistar Jericó é o quê? É só gritar. Mas vários dias só rodeando, só rodeando. O cara parecia um bocado de doido. Tirou pneu. Um bocado de soldado todo dia ali. Todo dia. O pessoal lá dentro, o que é que acontece? E ele só rodeando a cidade. Não é para fazer nada, é só rodear. Mas na hora certa, o que é que tem que fazer? Mais nada, só gritar. Mas está tudo armado. Não é para usar arma nenhuma, é só gritar. Por quê? Porque quem vai fazer não somos vocês. Quem vai derrubar essas muralhas aí não são vocês. Sou eu quem vai derrubar. Isso nos ensina uma das maiores lições da vida. Não é para você fazer como você quer. Não é para eu fazer como eu quero. É para fazer como ele quer. Como ele manda. Naamã, olha, preste bem, você vai para o rio lá, em Jordão. E você vai ganhar 7 vezes. Eu, comandante do exército assírio, o grande general, vem aqui para esse homem que diz que ele tem poder de curar. Ele nem me atende. Manda dizer que eu vá me banhar, vai tomar banho. Bem entendido, vai tomar banho, mas vai tomar banho no Rio Jordão. E tem mais, vai mergulhar 7 vezes. 7 vezes. Eu imagino, olha o drama. Dá para escrever um livro só isso, sobre o drama de Naamã. Não vou. E o pessoal, você vai. Não. E se o homem tivesse mandado o senhor fazer isso, o senhor faria? Faria. Ele mandou só tomar banho. Então vai tomar banho. Vou não. Comandante, se um homem lá tivesse mandado, o senhor... Aí eu faria. Mas e tomar banho? Não vou. Você vai. Eu imagino a dureza para Naamã entrar no rio e mergulhar a primeira vez. Olha, está do mesmo jeito. Está vendo? Não serve de nada. O rio Farfá, o rio tal, não sei o quê. Tem águas muito melhores, mais finas. Mas ele mandou, foi nessa aí. Segunda vez. Nada. Terceira vez. Eu vou lhe falar uma coisa, viu? Eu acho que eu faria como Naamã. Eu vou mergulhar mais não. Mas não diz que era 7 vezes. Não é como você quer não, meu irmão. Não é como eu quero não, é como Deus quer. É como Deus quer. É a maneira dele. Deus vai entrar com você na terra, com vocês. Eu não vou. Aqui termina a minha missão. Aqui termina a minha missão. Meu trabalho aqui termina. Josué vai entrar com você, eu não. Agora Deus vai. Terceira lição dessa noite. Olhe para o cumprimento da promessa. Olhe para o cumprimento da promessa. O Deus que promete, ele cumpre. Deus não falha. Ele nunca falhou. Ele nunca falhou. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós, capítulo 3, versículo 22. Essa mesma expressão vamos encontrar sendo usada por Neemias, muitos anos depois, e diz: no lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali acorrer e a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. É verdade que o livro de Neemias, que é um livro usado inclusive em alguns cursos de administração em algumas faculdades, nos ensina uma das grandes lições, que o fato de você confiar plenamente em Deus não isenta você de fazer o que Deus manda e cumprir a sua responsabilidade.
Neemias mandou o povo se armar, se proteger, estava tudo pronto. Mas isso, a nossa confiança aposta em Deus. Nós somos uma nação que não temos um militarismo como eles têm, não temos armas como os inimigos têm. Agora, há uma coisa que nós temos que eles não têm. Nós temos um Deus que peleja por nós e eles não têm. Nada, absolutamente nada, acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Capítulo 4, versículo 2. De estatutos, de mandamentos, existem ensinamentos, existem leis. Preparei vocês durante todo esse tempo no deserto para vocês conquistarem uma terra e continuarem sendo o meu povo e eu continuar sendo o Deus de vocês. Vocês não vão acrescentar nada à lei, porque a lei vem de Deus, ela não precisa de acréscimo. Vocês não vão tirar nada dela, porque ela é perfeita. Para atingir os propósitos que eu quero. Olha, gente, eu imagino, às vezes eu fico imaginando coisas. Imagina Moisés. Quem já assistiu o filme Os 10 Mandamentos, a primeira versão, a segunda eu não gosto muito, mas a primeira assisti poucas vezes, só toda vez que passou na televisão, deve umas 200 já. Aí aparece aquele momento que Moisés fica de cabelos brancos, né? Também, cabelos brancos, barba branca, tudo. E essa é a figura que vem à minha mente. Lógico que é uma figura cinematográfica, mas não deve ser muito diferente pelo que aconteceu com ele. À frente do povo, recordando os feitos de Deus e falando ao povo. Deveria ser uma dificuldade muito grande, né? Imagina, sem alto-falante, sem som, assim, só na voz. Não vamos entrar no detalhe, tá falando. Aí ele chega para o povo e diz: olha, gente, está chegando a hora da vitória. Ainda existe muita coisa para fazer. Ainda. Mas as maiores dificuldades já passaram. E o nosso Deus, que nos tirou com um braço forte e poderoso lá do Egito. O nosso Deus que nos conduziu até aqui, nos livrando de muitas coisas do deserto e no deserto. Eu passei, na viagem que eu fiz para Israel, nós saímos do Egito, depois passamos o canal de Suez, eu com medo tremendo, mas tudo é assim, naquela época era mais matuto que hoje, né? De ônibus, dentro do canal, dentro do mar, lá embaixo. A gente sabia que ali, desculpa a expressão, se esse danado estourar, ó, na minha mente, estamos perdidos. Você passa dentro do canal de Suez, sai lá na frente. A gente vai pernoitar no Porto de Acaba. Eu quase me acabei logo antes, né? Porto de Acaba. E ali a gente enfrenta uma planície enorme. É uma planície. O deserto, por onde nós passamos, é uma planície. Sem fim. Sem fim. Subitamente, mais ou menos umas 10 horas da manhã, por aí, não me lembro o horário. Ou não sei se era no início da tarde. Eu sei que o que interessa o horário, não interessa o que eu vou contar. Veio uma tempestade do deserto. Mas que tempestade! Os ônibus de ar-condicionado, tudo fechado, começaram a tremer. Todos tiveram que parar um atrás do outro com uma distânciazinha para que
o vento pudesse passar, a tempestade pudesse passar. E a tempestade vinha com pedras, aquelas pedras do deserto. Tinha uma pousada que balançava também. Que vinha de areia, de tudo era de coisa. O que é isso? É a tempestade do deserto. Como é o nome? A tempestade do deserto. Aí você começa a entender o Deus que livrou aquele povo daquela tempestade. Eu acredito piamente que enquanto eles estavam ali, não houve nenhuma tempestade. Deus tinha destruído muita gente. Destruído muita gente. Deus livrando da tempestade. Durante o dia, você reclama aqui no Nordeste, aqui para nós, 32 graus, 35 graus. Durante o dia, normal, 40 graus. E às vezes mais. E o que Deus fazia? O que Deus fez? O sol causticante no deserto, no calor desse, foi o que Deus fez? Uma nuvem. Uma nuvem. Senão todo mundo morria. Por causa daquele calor. O povo estava caminhando na sombra. É verdade o calor, mas na sombra. Na sombra. À noite. Você sabe quantos graus dá à noite? Lá em cima. Frio intenso. Intenso. Insuportável. O que foi que Deus fez? Mandou a nuvem. Mas que espécie de nuvem? De fogo. Para quê? Só para iluminar? Aqui a gente fica preocupado com o gasto que a gente tem de energia. Né? Só para iluminar? Não. Para aquecer o povo. Para aquecer. Iluminar o povo, luz de graça. E aquecer o povo. Porque a Bíblia diz que a nuvem era nuvem de... Que nuvem era? Você não sabe, não? Nuvem de fogo. Quente. Quem fez isso? Deus. As dificuldades maiores já passaram. Falta água? Vamos morrer de sede aqui. Deus providencia. Ah, que saudade. Eu sei que nós éramos escravos, mas pelo menos lá a gente tinha peixe. Lá a gente tinha peixe. E aqui nós não temos. O que Deus está mandando é um maná. Feito amêndoas. Olha, é muito bom. Tem gente que gosta de uma comida boa, mas vai comer a mesma comida todo dia? Para tu ver uma coisa. Certo dia, eu era seminarista. Eu fui para Garanhuns, para casa de um amigo. Ele era gerente Ferreira Costa lá. E ainda era parente nosso. Ele me convidou e disse, você vai almoçar lá em casa. E eu disse, ora se vou. Aí fui. O que tinha de coisas boas na mesa para a gente comer. Eu fiquei com pena porque não pude comer de tudo. Quando eu cheguei aqui, estava Celestino comendo sardinha, daquela sardinha de lata. Vinha com óleo, antiga, com óleo. Assada na brasa. Aí eu olhei para ele e disse, deu alguma crise agora, foi, Celestino? Ele disse, você pode comer o que quiser, tá aí.
Mas eu hoje tive vontade de voltar à minha infância e comer essa sardinha, que era o que eu tinha quando eu era criança. Uma comida boa é gostosa, mas todo dia você aborrece. Maná. Aí, pô, não dá mais não. Não tem nem um pedacinho de carne. Só o tempo todo. E vai reclamar contra Moisés e contra Arão. E Deus diz, é assim que vocês querem, é? É isso. Vocês vão comer tanta carne aonde? No deserto. Para milhões de pessoas. Amanhã você vai comer tanta carne que vai sair pelos ouvidos e vai sair pelo nariz. Lê o texto lá. Vocês vão ficar empanzinados de comer carne. Eu imagino o povo dizendo mais certas coisas. Onde é que vai arrumar? Onde é que tem gado aqui? Onde é que tem animais aqui? No deserto, onde é que tem caça aqui? Para essa população. Deus é o Deus que dá ordem até a morte. Ele desaparece, que eu quero é vida, como fez com Lázaro. Como fez com o filho da viúva de Naim. Que Jesus é Deus. Deus é aquele que dá ordem à morte, quanto mais dá ordem aos animais, a aves. Deus é o Senhor da história. Deus é o Deus da natureza. De onde veio, não sei, mas foi tantas codornizes, tanta coisa. O povo se aborreceu de comer carne. Vocês viram os milagres que aconteceram? Aqui termina a minha missão. Josué vai entrar com vocês. Agora estamos no cumprimento da promessa. Essa terra que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Eu vou tentar pegar esse versículo que temos aqui de uma maneira diferente do que nós temos aqui. Ele diz, mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deverias acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havia de andar, e de dia na nuvem. Vou tentar contextualizar. Deus estará diante de vocês por todo o caminho, para vos mostrar o lugar onde devereis repousar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, não tema. Porque Deus é o Deus que peleja por você. Deus é o Deus que peleja por nós. Deus nos abençoe. Amém.